Você sabia disso? Que uma vida correta, uma vida de boas obras, ela não é capaz de te salvar? Muitas pessoas pensam que se elas viverem da melhor maneira possível, foram ensinadas que se elas fazerem o seu melhor, se elas se esforçarem em ser o mais honestos possíveis, o mais trabalhadores possíveis, serem o melhor possível para com as outras pessoas, que fazendo isso, buscando ter uma vida correta, de boas obras, de ajudar as pessoas, de oração muitas vezes para Deus, de ter esse tempo de conversar com Deus, mesmo assim, mesmo uma vida piedosa, como nós podemos chamar, essa vida não é suficiente para a sua salvação. Ela não é capaz de te salvar. E eu vou te provar isso, te mostrar isso no livro de Atos dos Apóstolos, aqui da Bíblia Sagrada, que fica no Novo Testamento. Na Bíblia, no Novo Testamento, nós temos os 4 evangelhos, que são as biografias que os apóstolos fizeram de Jesus. Então nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, onde contam a vida, os ensinos, a morte e a ressurreição de Cristo. No livro de Atos dos Apóstolos, que vem já na sequência, depois do Evangelho de João, nós vamos ter ali a história do princípio da igreja. Jesus deixa os seus discípulos, eles veem Jesus subindo aos céus e ele deixa para os seus discípulos uma missão. E é sobre essa missão que o livro de Atos dos Apóstolos nos ensina. Veja o que está aqui em Atos capítulo 1, no versículo 8. Ele diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então Jesus está falando, o Espírito Santo vai vir e vocês vão receber poder. E para que é esse poder? E Jesus diz, olha, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então é dessa expansão da mensagem do Evangelho que se trata o livro de Atos. Por isso que ele é tão maravilhoso de se estudar, porque ele vai mostrar como que a igreja sai daquele pequeno lugar lá em Jerusalém, naquela pequena região, e como que ela simplesmente avança para todos os cantos do mundo, chegando até nós aqui 2000 anos depois. É disso que se trata o livro de Atos dos Apóstolos. E no capítulo 10 nós temos uma história que se conecta conosco. Por quê? Porque ali vai ser narrada, nesse princípio da expansão do Evangelho, como os gentios, que somos eu e vocês. Quem que são os gentios na Bíblia? Na Bíblia, os gentios são aqueles que não são judeus. Ou você é judeu, você é descendente de Abraão, Isaque e Jacó e vem de uma das 12 tribos. Se você não é judeu, não é do povo de Israel, então você é um gentil. Então, quando esse evangelho chega para o primeiro gentil, que é justamente que vai narrar aqui no capítulo 10, e o nome desse gentil é o centurião Cornélio. Veja, ele era um soldado romano, alguém que chegou a um posto elevado, ele era um centurião, e este homem, a Bíblia vai dizer aqui, no capítulo 10, no versículo 2, que eu quero que você preste muita atenção, ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Veja só, está dizendo que este centurião, este homem era piedoso, e ele era temente a Deus. E essa sua piedade, esse temor a Deus se manifestava na sua vida. Diz o texto assim, ele dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Coisas que pessoas que acreditam que uma vida correta, que uma vida de boas obras, que uma vida de relacionamento com esse Deus Criador, de conversar com esse Deus todos os dias, muitas vezes pela manhã, de orar a Ele, de falar com esse Deus, Cornélio fazia todas estas coisas. Mas a história que nos é contada aqui, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, vai dizer que esse centurião,
ele tem uma visão aonde um anjo aparece para ele e manda que ele traga o apóstolo Pedro para vir na casa deles. E ao mesmo tempo, a história aqui do capítulo 10 vai dizer que Pedro também, onde ele estava, lá na casa de Simão, o curtidor, Pedro também recebe uma visão de lençóis descendo animais impuros e dizendo, come. E Pedro se nega porque ele entendia que aqueles animais eram impuros, e então Deus explica que Deus havia purificado agora e que ele poderia comê-los, ensinando para Pedro que agora eles deveriam anunciar essa mensagem aos gentios. Eles não deveriam mais considerar os gentios como povos que não são de Deus, porque o evangelho era justamente isso. Agora Deus estava fazendo de dois povos um único povo. Agora não seriam mais apenas os judeus, mas todo aquele que cresce em Jesus, inclusive nós, os gentios, passaríamos a ser um único povo. Paulo explicaria futuramente lá na carta aos Efésios falando disso, que Jesus se tornaria a pedra angular, aquela pedra que faz a união perfeita entre os judeus que creem em Jesus e os gentios que também recebem Jesus como Senhor. E agora Jesus se torna essa pedra entre os dois, tornando um só povo. E então Pedro recebe essa visão para que ele fosse até a casa de um gentio. Isso era tão sério, tão importante, que depois que Pedro visita a casa de Cornélio, traz o evangelho para eles e eles recebem o Espírito Santo e a salvação chega naquela casa. Pedro então é chamado para ir até Jerusalém, para lá explicar por que ele havia entrado na casa de um povo gentil, pois os judeus não podiam ter esse relacionamento com o povo gentil. E veja que interessante, que eu quero chamar a tua atenção para o texto do capítulo 11 de Atos, aonde Pedro está conversando com os líderes da igreja de Jerusalém, explicando por que ele foi até lá, como que Deus havia lhe dado aquela visão, que ele deveria ir pregar o evangelho. E veja só o que Pedro diz, quando Cornélio mandou chamar. Cornélio relatando para Pedro, olha só, ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera, mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem, por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Assinale esse texto, Atos capítulo 11, versículo 14. Cornélio disse que o anjo trouxe essa mensagem para ele, de que ele deveria chamar Pedro, e Pedro iria lhe trazer uma mensagem. Que mensagem é essa? A mensagem do Evangelho. E ao ouvir essa mensagem, eles seriam salvos. Agora presta muita atenção nisso. Lembra que nós vimos, Atos capítulo 10, que Cornélio era um homem piedoso, era um homem que fazia orações a Deus, era um homem que dava esmolas. No entanto, ele precisou, segundo as Escrituras, ouvir o Evangelho, a mensagem que Pedro lhes proclamou, para que então a salvação viesse para a sua casa. Percebe como o texto aqui é claro e eu não preciso forçar nada, você pode ler por você mesmo depois, Atos capítulo 10 e capítulo 11, e você vai perceber que mesmo Cornélio, vivendo uma vida de piedade, uma vida de oração, uma vida de boas obras, uma vida de alguém honesto, de alguém bom para com os outros, isso não era o suficiente para que ele fosse salvo. Ele precisava ouvir a mensagem do Evangelho, porque foi assim que Deus determinou através de Jesus. Nós começamos esse vídeo lendo Atos capítulo 1, versículo 8. Esse mandamento, essa ordem de Jesus, quando ele diz, ide, anunciai o Evangelho. Agora,
em todos os lugares, até os confins da terra. Se não fosse necessário que as pessoas fossem salvas pelo nome de Jesus, pela mensagem, por aquilo que ele fez lá na cruz, então Jesus não precisaria ter enviado os seus discípulos. Mas é porque esta é a verdade do Evangelho. Veja o que era a mensagem, a pregação dos apóstolos, em que consistia quando Pedro começa a pregar, Atos capítulo 4. Por isso que Atos é tão precioso de ser estudado. Se você quer entender, então, qual é o Evangelho? Qual é a mensagem completa do Evangelho? Você pode estudar Atos, ver como é que era a pregação do apóstolo Pedro, como é que era a pregação do apóstolo Paulo. Aqui em Atos dos Apóstolos você vai conseguir entender como é que eles pregavam e anunciavam o Evangelho. Veja só Atos 4, versículo 12, olha só comigo. Olha o que Pedro diz na sua pregação. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Veja que interessante aqui. Em tempos em que as pessoas têm vergonha de dizerem que Jesus é o único caminho, em que elas dizem, não, na verdade, todos os caminhos levam a Deus. Na verdade, se você for sincero na sua religião, na sua busca espiritual, seja ela qual for, então você também encontrará Deus. Mentira! Mentira! Essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho de Jesus e dos apóstolos de Jesus é uma mensagem exclusivista. A salvação é somente por Jesus, através da fé nele, naquilo que ele fez na cruz, na sua obra na cruz. É através da fé naquilo que ele fez, que a obra de Cristo, a justificação dele realizada lá naquela cruz, é atribuída a mim. Então eu sou salvo e é somente pelo nome de Jesus. Debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Porque nós, embora possamos viver o melhor possível da minha piedade, da minha bondade, a Bíblia ainda vai dizer que eu sou pecador. Que os meus melhores atos de bondade, a Bíblia vai chamar de trapos de imundície. Por quê? Porque mesmo quando eu faço bem, meu coração já está manchado pelo orgulho. Mesmo que eu busque ser correto um dia inteiro, ainda assim, pensamentos errados vão vir na minha mente. E a mínima mancha de pecado não pode entrar nos céus, não pode chegar diante de Deus. Por isso, as boas obras, uma vida de piedade não é suficiente para me levar diante de Deus. Apenas o sacrifício daquele que foi o Cordeiro perfeito. Jesus foi perfeito. Ele foi o único que não cometeu pecado. Foi o único perfeito e ele morre no meu lugar para que essa justiça estabelecida lá na cruz então fosse atribuída a mim e eu pudesse ter salvação. Mas eu preciso ouvir o Evangelho, eu preciso ler essa palavra, entender o que Cristo fez lá na cruz. Eu preciso ouvir essa mensagem como Cornélio e sua família sentaram e ouviram essa mensagem. A mensagem do Evangelho, e quando eu creio nela, então a salvação me é recebida. Eu recebo salvação de Deus, porque a salvação procede dele. A salvação não procede de mim. Isso precisa ficar muito claro. Se uma vida correta, se boas obras fossem o suficiente para a salvação, isso seria mérito meu. E o Evangelho, de maneira alguma, se trata de mérito meu. O Evangelho é mérito de Deus. Veja, depois de Atos, você pode ler Atos e depois já seguir em Romanos, que é na sequência, aonde o apóstolo Paulo vai nos trazer em detalhes o que é esse Evangelho. E ele já na abertura, Romanos capítulo 1, versículo 16, olha o que ele diz. O que é o Evangelho? Ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Olha só, o Evangelho não é o poder meu, não é a minha capacidade, é um poder que vem de Deus. A salvação não é de baixo para cima, não é eu alcançando Deus, porque isso é impossível. A salvação procede de Deus. Por isso que eu preciso dar atenção ao Evangelho, porque o Evangelho é essa anunciação do poder de Deus, um poder demonstrado por Deus. Para quê? Para a salvação. Jesus justamente significa salvação de Deus. Você já parou para pensar nisso? Qual é o significado do nome Jesus? Jesus significa Deus que salva, salvação de Deus. E às vezes nós passamos a vida tentando nos salvar com boas obras, com orações, mas nós não entendemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você precisa crer. E aí ele diz primeiro do judeu, lembra? Começou Atos dos Apóstolos com os judeus e até alcançar os gentios. Aí ele diz depois do grego. E versículo 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Mais uma vez, no Evangelho não é revelada uma justiça minha. Se fosse por obras, o Evangelho seria a revelação da minha justiça. Mas o texto diz claramente, no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Ou seja, nós começamos pela fé, nós entramos nessa graça, nesse nos tornar filhos de Deus pela fé. E depois essa fé, que ela é gratuita, é uma fé que transforma. A fé, ela não só me salva, mas a fé genuína, a fé em Jesus verdadeira, ela é uma fé que também transforma. E um coração transformado, agora esse coração vai viver para fazer o bem, para fazer boas obras, para anunciar o Evangelho, para ajudar os irmãos, para ser bondoso, para fazer caridade, para fazer as orações. Mas nenhuma destas coisas são o que me salvam. Estas coisas são a consequência de uma fé genuína. Por isso que ele diz, do princípio ao fim, a salvação continua sendo pela fé, independente das obras que vão se manifestar na vida do cristão genuíno. Mas é importantíssimo entendermos essa mensagem, de que uma vida correta, uma vida de boas obras, que muitas vezes as pessoas são ensinadas a apenas buscarem isso, uma vida de piedade, e lá no final, então, tudo dará certo, você será salvo. Não é verdade, essa não é a mensagem bíblica. A mensagem bíblica é que importa que nós sejamos salvos pela fé em Jesus Cristo, exclusivamente pela fé em Jesus, na sua obra. Por isso que ele vai dizer, em João capítulo 5, 24, aquele que ouve a minha voz, ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não será condenado, mas tem a vida eterna. Ele já passou da morte para a vida. Que essa palavra fique no seu coração, que você entenda isso, que você possa mandar essa mensagem para outras pessoas que também pensam muitas vezes de maneira errada. Que o Senhor possa te abençoar. E até o nosso próximo vídeo.